As ONGs no Brasil podem superar as dificuldades financeiras? Olha para a câmera da verdade. Gente, olha, direi para vocês que a gente precisa aprender, inclusive, como superar, né, até no corporativo, essas dificuldades financeiras. Mas eu vou dar dica aqui hoje para a ONG, mas você daí que eu sei que tem gente do corporativo que assiste esses vídeos aqui, começa a pensar, fazer link, gente, o aprendizado é isso, você linka uma coisa com a outra e vai trazendo um entendimento. Então, gente, a dificuldade financeira sempre vai existir. Se hoje você vive com 1.000, quando você estiver ganhando 2.000 não vai dar, quando você estiver ganhando 3.000 não vai dar. Sempre a gente vai estar passando por dificuldades financeiras, então a gente precisa aprender a traçar estratégias. Primeira coisa é a gente ter um planejamento financeiro. Já falei aqui, né? Planejamento orçamentário, ter o planejamento orçamentário e saber quanto que é o meu custo fixo, quanto que são as minhas despesas, minha mão de obra, como que eu vou trabalhar com essas pessoas. Isso de verdade eu vou precisar já saber, né? Em cima disso eu vou olhar lá o planejamento estratégico da minha organização, minha missão, né, o que eu quero fazer e a minha visão, para que eu possa, em cima disso, traçar as minhas estratégias de finanças. Eu preciso pensar nisso de uma forma lúcida e realista. Gente, não adianta você querer ter uma organização, abrir um CNPJ, você vai ter custos fixos, você vai ter que pagar um contador todo mês, não tem essa de não ter um contador. Você vai precisar, sim, pensar em como você, presidente, que às vezes é uma pessoa mais simplista, como que você vai estar recebendo. Então, precisamos olhar para isso com outros olhos, tá? Primeira coisa, eu preciso ter uma diversificação de fontes de financiamento. Tem organização que só quer o dinheiro público. Gente, hoje em dia, quando você tem um projeto, você pode ter termos de parceria, que eles chamam. E geralmente termos de parceria tem começo, meio e fim. Eu posso renovar esse termo de parceria? Posso. Mas eu posso também ter que entrar no chamamento público. Então eu preciso estar preparado para que a minha organização sobreviva sem ser com financiamento público. Preciso começar a pensar em estratégias para que eu tenha, se acontecer qualquer coisa, que eu possa continuar com o meu trabalho, tá certo? Então, eu preciso ter o quê? Parceria com empresa, eu preciso ter doadores individuais, eu preciso ter projetos de FUNCAR, de CONDECA, Lei do Esporte, enfim, eu preciso ter tudo isso, várias fontes. Evento de arrecadação de fundos, eu tenho que fazer festa junina, festa da primavera, um baile, um leilão. A gente tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Fazer rifas, né? Criar uma feira de empreendedorismo. Pô, minha organização tem um espaço. Vamos criar uma feira de empreendedorismo na comunidade. As pessoas vêm aqui e doam parte do que arrecadarem. Gente, tem que pensar em outras fontes de investimento. Posso criar ciclo de palestras com profissionais, onde o profissional vai ser bom, porque ele vai mostrar o trabalho dele, mas você arrecada 1 quilo de alimento não perecível, que é o que você precisa para a alimentação dos seus ossos. Gente, tem muita ideia. Posso alugar o espaço da minha organização para que alguém vá lá e faça uma palestra, círculo de empresários do meu setor, lives com arrecadação. Não tem live hoje, as indústrias de moda estão usando muito isso, né? Live de venda de roupa, aí você veste a roupa, live provador. Por que eu não crio a ONG provador também? Ideias aí pra gente captar recursos. Eu preciso ter, gente, vamos lá, isso é uma estratégia de verdade, elaboração de projetos consistentes. Adianta
eu querer abraçar o mundo e não fazer nada. Então, gente, vamos ver projetos que estejam alinhados com a minha missão, alinhados com o meu propósito, né, com os meus planejamentos financeiros, para que eu possa de verdade captar recursos para isso, porque senão eu ataco Deus, todo mundo e mais alguém, sabe aquela história? E não vou fazer nada. A gente precisa ter transparência e prestação de contas e analisar essa prestação de contas. E não é só para o público externo, é para o público interno também. É a gente mostrar para as pessoas que estão com a gente, olha, a gente precisa melhorar nisso aqui. Porque o que eu sempre digo não adianta, se eu não tenho uma boa gestão financeira, se eu não pratico prestação de contas, eu hoje tenho 10 mil, eu não vou, se eu receber 1 milhão eu quebro. Muitas empresas faturam 50 mil, se passar a faturar 500 mil vão quebrar. Por quê? Porque não estão preparadas, não tem financeiro, não tem processos para esse volume. Então pratique isso, de olhar linha a linha a sua prestação de contas. Onde estou gastando o recurso que eu tenho? Eu fiz um trabalho para uma organização que a gente descobriu que ela gastava com o banco R$ 1.200 por mês. O banco, ninguém olhou o contrato do banco. Quantos Pix eu tenho direito? Aí, cara, era uma festa do Pix. Manda 5 de Pix, pega 5 de Pix. Você paga na pessoa jurídica o Pix. Vamos pensar nisso? Ah, mas o Pix é mais fácil. Tá, mas eu tenho lá um número X de Pix. Então pede para o seu fornecedor mandar um boleto. Em vez de fazer o Pix, é mais barato. Começa a olhar, pega seu contrato do banco, pega seu contrato a conta de água, por que está tendo essa variação, conta de energia elétrica. Seu fornecedor... Gente, precisa olhar linha a linha. Porque é daí que a gente vai entender onde a gente está precisando de recurso. Uma outra coisa importante é a gente investir em captação de recursos. Olha que coisa interessante. Eu vou investir para captar recursos? Sim. Você pode começar a pensar em fazer um patrocinado no YouTube, patrocinado no Instagram, no Meta lá, no Facebook, enfim. Comece a pensar sobre isso. E também, gente, tem uma coisa muito importante. Quando eu invisto em patrocinado, ou seja, em propaganda, eu preciso saber quanto que eu investi, quanto que eu tive de retorno. Precisa conversar com especialistas nisso para a gente entender essa métrica, tá bom? Eu preciso aprender a reduzir e otimizar os meus recursos, né? Aquilo que eu falei do banco, aquilo que eu falei da conta de luz, aquilo que eu falei da energia elétrica, dos meus fornecedores de serviço. Outra coisa importante é eu ter parcerias estratégicas. Então, eu preciso conversar com outras organizações, eu preciso conversar com empresa, com pessoas, com instituições, para que eu possa ter parcerias. Então, por exemplo, a empresa não pode me doar dinheiro, mas ela pode me doar materiais. Eu posso chegar para uma pessoa e pedir a doação voluntária do trabalho dela, 1 hora por semana, por mês, por dia, enfim. Preciso pensar nessas estratégias, tá certo? Preciso investir para crescer, gente. Eu preciso investir na capacitação da minha equipe e nos meus voluntários. Isso aí é primordial. Se eu não tiver a capacitação, eu vou nadar no molhado. E uma outra coisa importante que eu quero que vocês entendam. Eu posso ter dinheiro, mas se eu não tiver uma equipe alinhada com a minha missão, com o meu propósito, com os meus valores, eu não vou conseguir fazer nada, mesmo que eu receba 10 milhões, 5 milhões, não vou conseguir. O recurso não vai render. As coisas vão sair do controle. Então, se prepare para o 10 milhões. A coisa começa internamente, começa na pessoa do seu presidente, das pessoas que fazem parte da diretoria, naquelas pessoas que estão engajadas na causa. Será que é esta causa que as pessoas estão engajadas? Comece a fazer uma reflexão sobre isso, porque aí sim
a gente está falando de estratégias efetivas para minha organização crescer. E eu não estou falando isso por achismo, estou falando porque eu vivo isso. Eu vejo organizações com big do potencial, que conseguem recurso, mas que o seu time derruba tudo porque não está alinhado com a visão, com a missão, com os valores e com o propósito da organização. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Quero pedir para você se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação, que a gente fica muito feliz de continuar fazendo esse trabalho aqui. Cada dia mais eu tenho conversado com gente do Brasil inteiro. Gente, vocês não estão entendendo o alcance que isso aqui está tendo. E organizações de pessoas simples, nada grande, gente com ideia assim que, transcende. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, eu gosto muito de conhecer essas pessoas. Eu vou ter o prazer agora de visitar, eu fui para o Rio, eu vou agora para a Bahia, vou para o Espírito Santo conhecer um pessoal de lá, então quem sabe a gente pode se encontrar, vou conhecer uma organização nesses lugares, a gente pode até conversar, né, trocar ideias e a gente conseguiu isso porque essas pessoas entraram em contato, estão conversando, trocam ideias, então por favor se sinta à vontade, a casa é sua. Entra, tá lá, tem um número, então se não tiver eu vou falar bem devagarzinho aqui para você anotar, ó, é 11, é o nosso WhatsApp, 11 979, não, já errei, é 97681 6975 e vou pedir para você escrever uma cartinha, colocar, entra no nosso site, nas nossas redes sociais, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.